Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia, para que nesse vídeo a gente possa comentar um pouco sobre a chamada circulação geral da atmosfera. Então dá uma olhada nos slides, nas imagens que eu vou apresentar. Primeira delas, eu quero trazer aqui uma relação entre a chamada troposfera e os ventos. A gente tem que lembrar que a troposfera é aquela camada mais superficial da atmosfera, no sentido de proximidade com a superfície terrestre. E é a camada mais importante de todas. Lembrando também que ainda existem a estratosfera, mesosfera, a termosfera e a chamada exosfera. Nessa camada, a troposfera, que são os primeiros 10 a 12 quilômetros de altitude aproximadamente, nós temos a maioria dos chamados fenômenos meteorológicos e fenômenos climatológicos. Entre esses fenômenos que nós vamos ter exatamente os chamados ventos. E aí vem a primeira ideia. O que é o vento? Bom, sempre foi essa definição e sempre será. O vento é quando o ar entra em movimento. Agora, a grande pergunta é, o que é que faz o ar entrar em movimento? Então, a resposta para isso vai estar exatamente nas diferenças de pressões atmosféricas entre os locais. Ou seja, o vento é o ar em movimento. Só que, para o ar entrar em movimento, a gente precisa ter diferença de pressão entre duas áreas. E que pressão é essa? Chamada pressão atmosférica. Professor, mas o que é a pressão? Pressão é o peso do ar. Sim, o ar ele tem peso. E geralmente funciona assim. Dá uma olhada no slide. Quando nós temos um ar mais aquecido, um ar mais quente, esse ar tende a ser menos denso. Então ele sobe, porque ele fica mais leve. É o que nós chamamos aí de uma convecção atmosférica, um movimento de ascensão desse ar. Por outro lado, a seta azul está mostrando aí que o ar está mais frio. Então ele acaba ficando mais denso, mais pesado e ele tende então a descer. É o que nós chamamos aí de subsidência atmosférica. Então perceba, a área da esquerda na figura da seta vermelha, nós temos uma área de baixa pressão. E a área da direita na figura, com a seta azul, nós temos aí um centro de alta pressão. Dá uma olhada na próxima imagem. O vento sempre vai soprar de um local de alta para um local de baixa pressão. Então, essa é a regra do vento, tá certo? Isso não muda. Sempre o vento vai soprar, então, de um local de alta para outro de baixa pressão. E a gente coloca que um local de alta pressão, geralmente é um local que tem uma baixa temperatura. Já um local com baixa pressão, então, que é aquele que o ar acaba subindo, nós temos uma alta temperatura. Então dá uma olhada, esse deslocamento do ar é o vento. O ar se desloca das zonas de alta pressão, chamadas anticiclones ou anticiclonais, para as zonas de baixa pressão, também chamadas de ciclones ou ciclonais. Os ventos trazem consigo as características dos lugares onde vêm. Assim podem ser quentes ou frio, úmidos ou secos. Aqui a gente já está trabalhando com aquele conceito de massas de ar. Então, a massa de ar é exatamente uma grande quantidade de vento que se desloca, trazendo características da área na qual essa massa de ar foi formada. Então, geralmente, se uma massa de ar se forma em um local quente, ela tende a levar esse calor para outras áreas. Por sua vez, se uma massa de ar se forma em um local frio e aí se desloca na forma de uma frente, ela tende a levar também esse aspecto frio consigo. E, por outro lado, também uma massa de ar ela pode ser seca ou úmida. Bom, dá uma olhada agora na próxima imagem. A gente falou em movimento ciclonal e anticiclonal. Ciclonal é aquele movimento que o ar faz quando ele sobe, que é aquele movimento giratório. Então perceba que na esquerda nós temos aí um centro de baixa pressão, provavelmente esse ar aí está mais aquecido, ele acaba subindo, pessoal, fazendo esse movimento então giratório. Por isso chamar essa área da esquerda de baixa pressão de área ciclonal. Já na direita o ar está descendo, porque é um centro aí de alta pressão, provavelmente um local mais frio, então o ar está mais denso, mais pesado, então ele desce. Quando ele desce, ele faz esse movimento que a gente chama de anticiclonal, que agora escreve tudo junto, tá certo? Não tem mais esse hífen, então pode considerar aí anticiclonal uma palavra só. Dá uma olhada agora nessa
nesse esquema que eu estou mostrando para vocês, que é exatamente aquilo que eu falei no início do vídeo. O vento sempre vai soprar de um centro de alta para um local de baixa pressão. Então ele tende a sair de um local mais frio e se dirigir para um local mais quente. Então ele sai de um local que é alta pressão, que o ar está mais pesado, para um local de baixa pressão, que são aqueles nos quais o ar se encontra menos denso, mais aquecido, então ele se encontra mais leve. Dá uma olhada. Nesse esquema agora a gente tem um geral, né? Então nós temos, por exemplo, aí na esquerda, uma seta que demonstra que o ar está subindo, fazendo uma corrente ascendente. E aí é um local de baixa pressão, então, chamado de zona ciclonal. Por sua vez, a seta da direita, que é essa seta que está mostrando uma descida, né, para baixo, aí, olha só. Então você tem uma corrente descendente. Então aí já é um local de alta pressão, uma chamada zona anticiclonal. Aqui vale uma dica. No hemisfério sul, geralmente quando você tem o ar subindo, ele sobe no sentido ali horário. No hemisfério norte, nós temos o ar subindo nas áreas ciclonais, só que no sentido anti-horário. Por isso que a gente fala que, por exemplo, quando tem um furacão, e o que é o furacão? Ele é um ciclone tropical. É um centro de baixa pressão que se forma sobre o oceano. Só que, quando isso acontece, por exemplo, no hemisfério sul, esse furacão, quando ele está ali com seu centro de alta pressão e você tem, então, essa área ciclonal subindo ali, girando, isso vai ocorrer no sentido, então, horário. Já no hemisfério norte vai acontecer no sentido inverso, no sentido anti-horário. Tranquilo? Dá uma olhada agora na próxima imagem. Bom, um centro de alta pressão geralmente é representado, inclusive nas provas vestibulares, aí, com essa sigla A, né? Esse círculo e a letra A. Então, geralmente é um local que tem pouca umidade, tende a retirar a umidade, então centro de alta pressão são locais mais secos, por isso que eu falei que o ar acaba secando, então o ar seca, e você tem menos possibilidade de nuvens se formando. Quer ver um exemplo disso? Vamos pegar a Antártida, que é um continente extremamente frio. Lá, geralmente, é considerado um local de alta pressão. O ar lá é extremamente seco, inclusive a Antártida é considerada um grande deserto. Só que é um deserto frio, como a gente fala. Então, por que isso acontece? Porque a Antártida, o ar é frio, então ele acaba descendo, é um centro de alta pressão. Nesses locais você tem mais dificuldade, então, para a formação de nuvens. Se você tem mais dificuldade para a formação de nuvens, é claro que você tem aí diminuída a chance de você ter chuvas. Por outro lado, se você está num local de baixa pressão, e aí geralmente a linha do Equador é um local de baixa pressão, então vamos pensar na floresta amazônica brasileira. Ali nós temos uma concentração de umidade. Já que o ar está leve, então ele está subindo. Quando ele sobe, ele ajuda a formar nuvens, e isso favorece as chamadas chuvas. Por isso que a Amazônia, por ser um local de baixa pressão na linha do Equador, é um local geralmente mais úmido, e a Antártida, que é um centro ali de alta pressão, tende a ser mais seco. E aí dá uma olhada, nós estamos falando muito nessa questão de ventos, nós temos aqui um esboço da chamada brisa marítima e da brisa terrestre. A brisa marítima é aquela que sopra de manhã do oceano para a Terra, o continente. E à noite faz o sentido inverso, então sopra do continente para o oceano. Dá uma olhada agora na questão das chuvas. Falamos então a todo momento nessa questão da Amazônia chover mais, a Antártida chove menos. E nós temos aí então 3 tipos de chuvas. Deixa eu voltar. Chamada chuva convectiva, frontal e orográfica. Bom, a chuva orográfica também é chamada de chuva de relevo. É aquela na qual você tem a nuvem vindo ali do mar, do oceano, olha só, da esquerda para a direita na figura. Quando ela sobe uma elevação, ela acaba diminuindo a temperatura, se condensando e caindo na forma de chuva, precipitando. Então isso aí é muito comum em serras, montanhas também. Próxima chuva é a chamada convectiva ou de verão, típica da Amazônia, locais de baixa pressão. Então muitas vezes no verão, o ar está tão aquecido que você tem correntes ali ascendentes, vai levando essa umidade para camadas mais elevadas da atmosfera, vai tendo o processo de condensação e depois a precipitação. E por fim a gente tem as chamadas chuvas frontais, que é quando você tem exatamente o encontro daquela frente fria que eu falei no início do vídeo, com uma massa de ar geralmente quente e úmida. Então essa diferença aí de características vai provocar essas chamadas chuvas frontais, ok?
Então é isso, pessoal. Falamos um pouco aí sobre a circulação atmosférica e os tipos de chuvas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.